Olá, meus queridos do terceiro ano do SET, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Helene, professor de artes, e nesse período de quarentena, de isolamento social por conta do coronavírus, nós vamos nos encontrar assim, através de vídeos, de conferências online e nossa plataforma online de aprendizagem. Pensaram que iam se ver livre de mim? Claro que não! Principalmente nesse ano que vocês vão fazer Enem, eu tenho certeza que vão arrasar nas questões de artes. Por estar em quarentena, eu me questionei uma coisa. Como seria passar esse período de quarentena sem arte? Sem ler um livro, sem ver séries, sem ver vídeos, sem desenhar, sem pintar, sem ouvir música? Seria impossível. Dessa forma a gente consegue perceber que a arte é fundamental na nossa vida. Fundamental para a gente ficar equilibrado, para a gente ter entretenimento e para a gente aprender a ler o mundo de uma forma diferente. E é por isso que ela não pode estar de fora do estudo de vocês de forma nenhuma. Nós vamos continuar o nosso estudo. Por acaso vocês lembram do que a gente estava falando na nossa sala de aula? Eu vou refrescar a memória de vocês. A gente estava falando sobre a arte na pré-história. Lembra que a gente dividiu a pré-história em dois momentos, bem grosseiramente? Paleolítico, que vai de 3 milhões AC até 10 mil AC, e o Neolítico, de 10 mil AC até 3.000, 3.500 AC, com a invenção da escrita. Lembra disso? E a gente destacou características do homem paleolítico e do homem neolítico. Lembra? O homem paleolítico, coletor, nômade, não conhecia agricultura, não sabia manejar muito bem fogo, ele não arrebanhava os animais, ele não tinha potencial de caça porque as armas eram muito rudimentares, ou seja, um homem solto num espaço escuro, um homem que poderia modificar muito pouco a natureza. Dessa forma ele morava nesses abrigos naturais, e uma das teorias que temos para o surgimento da arte, ou melhor, o surgimento dos desenhos, das pinturas rupestres, porque a gente fala em possibilidades, em conjecturas quando a gente fala em pré-história, porque a gente não estava lá para filmar e gravar o que estava acontecendo. A gente tem o trabalho dos arqueólogos, que ajudam muito nesse decifrar do passado. Mas uma das teorias é que o homem, em um certo momento, esgotavam-se todas as provisões dele naquele lugar. Não tinha mais frutas, não tinha mais animais pequenos, ele devia se mudar, mas nem sempre ele não conseguia se mudar daquele lugar tão facilmente. Então, ele, com a ausência de comida e com o seu núcleo ali familiar naquela caverna, no mesmo espaço, ele observava atentamente a natureza, observava muito a natureza. Um exemplo, ele observava o animal que ele não poderia caçar, aqueles animais grandes e que seriam comida, e ele não tinha o poder da caça. Esse homem observa esse animal, esse desejo da caça, ele não consegue caçá-lo, e ele começa a desenhar esse animal na parede das cavernas, criando uma ligação mística entre o desenho e o animal. A ideia, mais ou menos, é que o homem paleolítico acreditava que ele aprisionava a força do animal na parede da caverna, e quando ele saía para caçar, ele tinha mais coragem. Eu falo que é mais ou menos o início da fé. O homem descobre uma forma de como acreditar em algo para que essa coisa se materialize. Fato é que o homem paleolítico não tinha o objetivo de fazer arte, ele tinha o objetivo de caçar com esse desenho. Com os anos se passando, obviamente muitos e muitos anos, a gente tem a Revolução Neolítica através do surgimento da agricultura. O homem, ele começa a perceber que aquela semente germina e dá mais frutos, ele começa a saber como manejar o fogo, como fazer o fogo, como forjar o metal, como fazer armas letais, como fazer moradias mais seguras. Ou seja, o homem neolítico, ele modifica o ambiente ao seu redor em seu favor. Então, ele não fica a todo momento querendo caçar, como o homem paleolítico desenhando a caça dele na parede das cavernas. Não, o homem neolítico, eu quero comer, ele tem a horta porque ele planta, ele tem um rebanho que ele pode tirar leite, pode tirar carne, e aí ele tem o tempo livre, ele tem o ócio. E nesse ócio, nesse tempo livre, o homem vai desenhar sim na parede das cavernas, mas vai desenhar a sua interação social, a sua família, a sua caçada, a reprodução e até abstrações como decoração. Interessante, né? E aí, nesse momento, a gente pode ver que a arte tem mais o sentido do que a gente vê hoje contemporaneamente. Fato é que é importante que vocês saibam de tudo isso, porém, é mais importante ainda que a gente consiga ligar esse conhecimento da arte na pré-história a um conhecimento contemporâneo. Havia comentado com vocês em sala de aula, se eu não me engano, que
essas técnicas de pintura rupestre se fazem um link muito legal com as técnicas de pintura do grafite, da arte urbana. Se a gente for perceber, uma das técnicas principais era a mão em carimbo, né? As tintas feitas com sangue, com terra, com minerais. Eles carimbavam a mão na parede das cavernas ou então faziam a pintura em negativo. Colocavam a mão na parede da caverna e salpicavam a tinta ou cuspiam a tinta como se fosse um spray. A gente lembra da técnica do stencil contemporâneo, que eu recorto algo numa folha, coloco na parede, pinto, tiro a folha, fica o desenho. Ou então, obviamente, a tinta spray, que é uma máxima no grafite. É importantíssimo a gente saber essa ligação, porque no Enem é muito provável que, se cair alguma questão de arte na pré-história, que eles façam esse link, como já fizeram em outras questões que vocês vão ver aí pela frente. No ambiente virtual de aprendizagem de vocês, na plataforma, eu deixei 2 vídeos. O primeiro é da Deutsche Welle, que é uma empresa alemã de publicidade, é uma TV alemã, que fala sobre a Gruta de Lascaux, na França, que é a Capela Sistina da pintura rupestre. Tem dezenas, centenas de desenhos rupestres no seu teto, interessantíssimo da gente ver. E a nossa pré-história através da Serra da Capivara. O trabalho da arqueóloga Niede Guidon, que descobriu esse paraíso arqueológico brasileiro, em que ela encontrou o vestígio do homem americano mais antigo comprovadamente, e a gente consegue perceber e ver diversos desenhos, diversos registros do homem pré-histórico brasileiro. Gostaria que vocês observassem bem esses vídeos e fizessem os comentários, respondessem as questões da forma mais atenciosa possível, e que não esqueçam, por favor, dessa ligação da arte na pré-história com a arte contemporânea, com a arte urbana, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Vejo vocês daqui a uns dias, com certeza, no nosso ambiente aqui virtual. Um beijo para vocês, um abraço à distância e até mais. Saudades!